Olá, aqui é Solange. Eu estou gravando esse vídeo para os nossos irmãos adventistas e simpatizantes também, se quiserem, né? Só não sei se vocês vão conseguir entender tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo. E eu senti a necessidade desse momento presente que nós vivemos hoje, de estar trazendo esses esclarecimentos pelo que a gente está vendo por aí na mídia. Primeiro, eu não sou profetisa, tá? Não sou profetisa. Segundo, eu não sou a Virgem Maria. Vocês vão entender por que eu estou falando isso, tá? Não sou a Virgem Maria. Eu sou uma pessoa comum, normal, como qualquer um de vocês, tá? E eu tenho certeza que como eu tive e tenho uma caminhada com Deus, você também tem a sua. Mas eu vou colocar aqui a minha e vou colocar alguns pontos, tá? Muitas pessoas me conhecem por ser a esposa do pastor Marcos Aurélio, tá? Então, ele nem sabe o que eu estou falando aqui, né? Mas eu sinto a necessidade de compartilhar isso com vocês. E eu vou começar. Bíblia Sagrada. Pegar minha ajudinha dos meus óculos. Vou começar. Essa minha fala vai ter duas partes, tá? Primeiro nós vamos falar de Joel, capítulo 2, versículo 28, e depois nós vamos para Mateus 24, versículo 32, aí até o 35. Então serão duas partes nessa minha fala. Vamos lá. Joel, capítulo 28, capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Se eu sou o velho que sonhou, sou o jovem que tem visões, que tive visões, eu não sei aonde eu me encaixo aí ainda. De repente, um teólogo poderia explicar melhor. Mas eu quero começar com isso. Eu nasci num lar católico. Minha mãe trabalhava na igreja católica. Ela era do apostolado da oração, esse negócio, quem é católico, de repente está me ouvindo o que foi, né, vai entender o que eu estou falando aqui. Ela trabalhava para Santo Antônio, fazia aqueles calendários de Santo Antônio. Minha mãe cantava na igreja, minha mãe sempre foi ativa na igreja. Ela dizia que eu não parava, né? Ela me levava para a igreja e eu ficava correndo lá no púlpito. Eu comecei a pregar no púlpito da igreja católica, eu tinha acho que uns 12 anos, 13, comecei a pregar. Auxiliava o ministro, tá? E depois eu fui para o convento, onde eu ajudava o padre a fazer as missas, inclusive as radiadas, né? Na época era pelo rádio, tá? Eu fiquei no convento aí um tempo também, até que eu conheci a verdade e hoje eu estou aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas a minha infância foi uma infância diferente, bem diferente. Pode ser que alguém que esteja me ouvindo teve uma infância parecida com a minha, mas foi bem diferente das pessoas que estavam próximas de mim. Eu quase morri 2 vezes que eu me lembro com certeza na minha infância e uma terceira depois, tá? Eu não sei se essa experiência perto da morte nos faz ser mais receptíveis a algumas outras coisas, mas enfim, tô falando isso porque por aí o pessoal que teve essa experiência de estar entubado, de estar inconsciente entre a vida e a morte numa UTI, sempre fala que teve alguns exemplos aí. Não sou maluca, tá? Por que eu estou falando isso? Antes de ir ao convento mesmo, eu sempre gostei de estudar a Bíblia, tá? Então, eu gostava sábado à tarde, porque nós nos preparávamos para o domingo, né? Então, nós limpávamos a casa, varríamos o pátio, que era enorme, né? A gente tirava até as pedras do caminho, né? E depois eu tomava um banho e ia ler a Bíblia, o Novo Testamento, que era o que a gente tinha. E eu gostava muito de ler Apocalipse. E uma vez eu li o Apocalipse e fiquei assim, nossa, aquela cidade santa, Nova Jerusalém, ali também fiquei apaixonada por aquilo. Aí, a partir desse momento, eu comecei a ter sonhos. Eu comecei a sonhar com a volta de Jesus, que eu não sabia. Fui saber depois que eu estudei a Bíblia, com os adventistas do sétimo dia. Eu sonhei 3 vezes com a volta de Jesus. Exatamente como nós aprendemos agora. Eu não sabia de nada, tá? Eu não sabia nada sobre a volta de Jesus, não sabia como seria. Eu li o Apocalipse daquela forma que o Apocalipse é uma linguagem difícil de você entender. E na Igreja Católica ninguém lê e explica Apocalipse. Então eu li quando eu tinha 12, 13 anos. O que eu entendi foi o que eu li, mas eu comecei a sonhar.
né? Então eu sonhei 3 vezes com a volta de Jesus. Quando eu estudei a Bíblia, eu vi que era exatamente assim que Jesus iria voltar. Na minha adolescência toda, eu tive sonhos que eu não entendia o que eram. E sonhos que depois, na minha idade adulta, eles foram se realizando. De repente tem aqui um psicólogo, um psiquiatra. Ah, não, ela projetou esses sonhos. Ah, deixa eu te falar como acontece esses sonhos. Esses sonhos são assim. Quando eu estou vivendo o problema, é que eu lembro, dá um flashback do sonho que eu tive lá na minha adolescência. No começo foi difícil para eu entender isso. Porque eu não entendia o que estava acontecendo no começo. E, gente, mas eu já vi isso, onde foi que eu vi isso? Como, né? Aí, não, uma vez eu já sonhei com isso. Tá? Então, aconteceram coisas na minha vida muito difíceis de serem suportadas e de passar. Mas Deus já havia me preparado para passar por aquilo, tá? Através do sonho. Então, eu já sabia o final da história. Então, as primeiras vezes, eu fiquei só esperando para ver o que ia acontecer. Porque eu disse, não, eu já sei como é que vai acabar, então deixa eu ver. Deixa eu ficar de fora para ver se realmente é isso, se eu não estou ficando louca mesmo, né? E tudo foi acontecendo conforme Deus havia me revelado. Um fato bem importante dessas revelações são meus 2 filhos, tá? E depois eu vou falar por que eu estou dizendo isso tudo. Meus 2 filhos foi assim, eu achava que eu não teria filhos. E eu já tinha 33 anos, né? E aí conheci meu esposo e comecei a ter sonhos, antes de conhecer meu esposo, comecei a ter sonhos que eu estava amamentando um menino. Parecia verdade, sabe? Sentia sugando mesmo. Ele deitado do lado esquerdo e sugando a mama esquerda. Eu não lembro se foram 2 ou 3 noites que eu sonhei isso, aí comecei a sonhar que eu amamentava também uma menina, os 2 ao mesmo tempo. E aí, com 2 noites a mais desse sonho, eu acordei no meio da noite, eu acordei daquele sonho e fiquei meio que sentada na cama e vi no pé da minha cama um homem. E ele falou para mim assim, você vai ter o menino. Por isso que eu falei que eu não sou a Virgem Maria, tá? Você vai ter o menino. E aí, mais tarde, eu conheci meu esposo. E eu falei, gente, eu já sei que todos os sonhos que Deus me deu dessa forma, se você já teve esse tipo de sonho, você sabe o que é. Todos eles aconteceram. Se eu contar para o meu namorado, meu futuro marido, que na verdade eu pensei em contar isso quando a gente já estava noivo, né? Pensando em casar. Ele vai achar que sou maluca. Ele vai achar que sou maluca e vai desistir até do casamento. Aí eu esperei engravidar. Casamos, eu engravidei. O Mateus nasceu. Aí a única coisa que eu conversei com ele foi assim, bem, se a gente tiver 2 filhos, um menino e uma menina, que nome a gente vai dar para eles? Isso nós estávamos namorando. Aí eu falei, olha, eu gostaria que se fosse menino, nosso primeiro, que fosse um nome que significasse presente de Deus. Aí a gente foi buscar e encontrou que Mateus significa presente de Deus. Aí eu falei, e se fosse uma menina? Ele falou assim para mim, então vai ser nossa princesa. Aí nós colocamos Sara. Aí quando o Mateus nasceu, eu contei a história para ele. Falei, agora você não tem como fugir. Né? Contei a história para ele. E a segunda foi a Sara. Essa é a maior prova de que Deus me revelou isso, porque você poderia, de repente, um psicólogo, um psiquiatra que está assistindo isso, dizer, ela projetou isso, ela imaginou e lá não, né, tem a explicação, eu sei que tem. Mas eu não conseguiria, com o meu pensamento, fazer o meu óvulo fecundar o menino. Tá? Essa é a maior prova disso. Tá? Você pode dizer, não acredito mesmo assim. Tudo bem, problema seu, né? Mas aconteceu, tá? Eu, de vez em quando, nas minhas pregações nas nossas igrejas, eu falo sobre isso. Exatamente isso. Outro fato que aconteceu, eu ouvi Deus falar para mim, você vai ser uma esposa de pastor. Antes de eu conhecer o meu esposo, eu ouvi não só uma vez. Eu era comportora, eu ouvia o anjo dizer, não vá por essa rua, vá pela rua de cima. E depois eu ouvia lá da rua de cima o que estava acontecendo na rua de baixo, porque eu havia vendido livros para o marido ou para a esposa e eles estavam brigando, esperando eu passar naquela rua para brigar comigo e devolver o livro. Pessoas que possivelmente vão se salvar por causa desses livros. Então eu tenho várias experiências aí. Poderia ficar o dia todo aqui contando as minhas experiências. E agora, mesmo no ministério, Deus continua falando, Deus continua me orientando e dizendo que eu devo dizer ao meu esposo também, tá? Isso não quer dizer que ele acredite e escute tudo que eu falo. Mas eu faço a minha parte. Eu não sou Ellen White, eu não sou profeta.
Você, tenho certeza que também escuta Deus te chamar, Deus te falar. E eu vou dizer uma coisa para você, Ellen White até fala assim, que nós não devemos temer o futuro, a menos que nós nos esqueçamos o que Deus tem feito por nós no passado. Tá? Eu estava inconsciente aos meus 12, 13 anos, não estou lembrada direito, mas foi nessa faixa de 10 a 13 anos, inconsciente, debaixo da serragem. Um homem apareceu do nada, do outro lado, gritou para minha prima, dizendo que eu havia me afundado na serragem. E a minha prima foi com a mão, afundou, até que achou meu cabelo e me puxou pelos cabelos de volta. Aí eu fiquei inconsciente não sei quanto tempo. Só me lembro de a minha prima e a minha tia estarem com uma mangueira de água na minha boca, tirando a serragem que eu havia engolido. Deus está presente na nossa vida, sim, todo o tempo. Deixa Deus guiar a sua vida. No começo, eu não acreditava, achava que era loucura, eu era uma criança, né? Mas aí eu fui entendendo como Deus estava guiando. Não sou José também, tá? Sou uma pessoa normal igual você, tá bom? E aí, por que eu comecei com essa parte? Porque agora eu quero ir para a parte de Mateus. Vamos lá? Mateus, capítulo 24, né? Que falei, versículo 32 a 35. Vou pegar minhas colinhas aqui, né? Olha só. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Na tradução na linguagem de hoje fala assim, pronto para começar. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. E depois ele fala assim, mas a respeito daquele dia, versículo 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem ele White sabia, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. O que Jesus está dizendo aqui? Quando perguntaram para Jesus quando é que ele viria, quando é que seria nessa segunda vinda, ele falou assim, nem eu sei, nem os anjos dos céus sabem, somente meu Pai sabe. O que eu quero dizer com isso tudo para vocês? Gente, eu sei que o medo faz a gente acreditar, às vezes, em coisas que não existem e fazem você começar a ver coisas que não existem. O medo faz isso. Quem já passou por uma ansiedade, uma síndrome do pânico, sabe que isso é muito real. Você imagina que existe e começa a existir, né? Mesmo que não haja. Gente, Jesus vai voltar? Vai. Tá próximo de Jesus voltar? Tá. Né? Nós estamos vivendo aí as lembra das 3 mensagens angélicas? Nós estamos na primeira, né? Pregar o evangelho a todo tribo, língua, povo e nação. A segunda já é, não é o decreto, mas é ali a assinatura aí de um documento, né? E depois o decreto e a volta de Jesus, né? Então, nós estamos vivendo isso. Qual é o momento presente, que é usada muito essa palavra hoje, qual é o momento presente que nós estamos hoje? Eu não vou ler toda a Bíblia, mas você já deve ter lido, que haveriam pragas, haveriam doenças, haveriam mortes, haveriam guerras, né? Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu li na revista Veja, eu morava em Constantina, Rio Grande do Sul, eu li na revista Veja uma reportagem falando que no ano de 2020 haveria uma guerra mundial por falta de água potável. Eu fiquei, opa, a terceira guerra mundial, a Bíblia fala que não vai acontecer. Nós temos isso escrito, tá? Tudo é revelado a nós antes que aconteça. Então, não vai ser um homem que vai vir aqui te dizer nada agora, não. É Deus que vai te revelar na Bíblia. Você tem que estudar a Bíblia e não viu que um homem vem te dizer agora, tá? Homens são orientados, são guiados por Deus, mas para revelações, tudo que tinha que ser revelado já foi, tá? Então, eu sabia que algo aconteceria, né, no ano de 2020. E o que está acontecendo agora não deixa de ser uma guerra mundial, só que é uma guerra química. É mundial. Atingiu o mundo todo, só que é química. Então, prestem atenção aos sinais. Não se desespere, não tente interpretar o que não precisa ser interpretado, tá? Eu sonhei na minha infância toda o que ia acontecer no meu futuro e não fiquei preocupado com isso. Nem uma noite eu perdi de sono pensando o que será que esse sonho... Nem uma noite. Eu tinha o meu cantinho de oração
desde pequenininha, embaixo dos pés de bergamoteira, lá na casa do meu pai. E lá eu olhava para o céu e conversava com Deus. Ele dizia, Senhor, o Senhor é o meu pai. O Senhor é o pai da minha vida. O Senhor vai me guiar e eu não vou temer nada. Eu dizia para ele, Senhor, eu entrego minha vida nas suas mãos hoje, o Senhor é que vai guiar. Senso de adoração, gente. Senso de dependência de Deus, nós precisamos disso. Nós entramos em desespero, ouvindo coisas que outras pessoas falam, pessoas que acham que estão não é explicando, mas profetizando a Bíblia. Gente, não existe mais isso agora. A última profeta foi Ellen White e ela revelou tudo o que nós precisávamos saber. E nós estamos no momento de pregar o evangelho a todo povo, tribo, língua e nação. E eu tenho certeza que nós homens não vamos dar conta disso. Deus vai terminar essa obra através dos anjos. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Se falta muito para Jesus voltar, nem ele sabe. Só Deus, nem os anjos sabem. Só Deus sabe a hora. Porque a misericórdia de Deus é longânima. E ele quer que eu e você nos salvamos. Então ele vai fazer de tudo até lá para nos salvar. Então, gente, é hora de ir para o campo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Se eu pudesse hoje ir para o campo, eu ia. Eu não posso. Mas se eu pudesse, eu ia. Mas não é, profeticamente não está escrito. Em 2020 ia chegar o coronavírus, que era indicação para todo mundo ir para o campo, morar para o campo, se esconder e fugir. Não tem uma frase profética falando sobre isso, tá? Não tem. E outra coisa, cuidado. Cuidado com pessoas que tentam explicar Jesus. Jesus, a gente não se explica. A gente não explica Deus, tá? Porque nós não somos maiores que Deus. Quem queria ser igual e maior a Deus, que Deus era o diabo. Jesus se explica aqui. Quem era Jesus? Qual a natureza desse Jesus? Tá aqui, gente. E a natureza de Deus é amor. E é isso que importa para nós. Não adianta nada ficar discutindo, não, porque Jesus não tinha natureza pecaminosa, porque Jesus tinha natureza pecaminosa. Isso não vai te levar para o céu. Isso é rebelião contra Deus. E aí sabe o que acontece? Você fica tão preocupado em explicar o que já está explicado que você se perde. Deus já está explicado aqui. Jesus já está explicado aqui. E a natureza divina de Deus é amor. A natureza de Deus é amor. E é isso que importa para você. Um Deus que te pegou, que já te sabia quem você era antes de você ser formado no ventre da sua mãe. É isso que o salmista diz, tá? Esse é o Deus que você tem que buscar. Esse é o Deus que você tem que seguir. O pastor da sua igreja vai te ajudar a fazer essa caminhada. Ou a esposa do pastor, sei lá, né? Ou de repente até um amigo seu vai te ajudar a fazer essa caminhada. Ele não vai te explicar Deus, tá? Porque Deus não se explica. A nossa mente é muito pequena para explicar Deus. A nossa mente, nossa, não tem nem como explicar isso, não tem nem como falar isso, tá? Você não faz ideia de quem é Deus. Então, cuidado. Isso é você se rebelar contra Deus. Querer falar quem é Deus, explicar quem é Deus. Isso é uma rebelião. Cuidado com isso, amigo, tá? O que nós temos que fazer nesses momentos difíceis, que são difíceis, são momentos probatórios para a nossa vida. Sabe, é na dificuldade que nós revelamos o nosso caráter. Que caráter você está revelando agora? Você está com medo? Está apavorado? Que caráter é esse? Cadê sua fé, meu irmão, minha irmã? Cadê sua fé? Você esqueceu do que Deus fez por você no passado? Você esqueceu de onde você estava quando Deus te tirou de lá? Te tirou de um tremedal de lama e te levantou, te fez grande, um irmão de igreja, digno de confiança, de ser amado. Você esqueceu isso? Você está jogando isso tudo fora? É só você parar para lembrar o que foi que Deus já fez na sua vida, da onde Deus te tirou e aonde Ele te levou. E deixa Ele continuar te levando.
Ninguém explica Deus. Tem até um hino falando isso, né? Ninguém explica Deus. Porque o caráter de Deus é amor. Porque Deus é amor, está aqui. Amigo, você não precisa de ninguém levantando dúvidas na sua cabeça. Não tem, gente. Pega o estudo bíblico no final da Bíblia. Na minha tem. Pede um estudo bíblico para o seu pastor não tem, pede na associação. Estuda de novo. Ah, Solange, mas tem umas coisas meio duvidosas. Gente, ó, a igreja adventista, eu não estou nela porque eu sou louca ou porque eu sou esposa de pastor que está ganhando dinheiro e ficando rica. Não, não mesmo, tá? Não mesmo. Eu estou na igreja adventista porque eu já fui, inclusive, freira da igreja católica procurando a verdade. E eu ficaria mais 3 dias explicando como foi lá dentro que eu encontrei a verdade, tá? Eu vou só resumir. Eu fui mandada embora do convento, como a noviça rebelde, que meus colegas padres me chamavam, né? Que nós estudávamos seminário e convento era próximo, né? E eu tenho muitos amigos aí que já ex-padre, padres também, hoje eu tenho amigos aí. E eles me disseram que eu era noviça rebelde. Gente, a única coisa que eu pedi para as irmãs, Notre Dame, irmãs de Nossa Senhora, que eu queria estudar a Bíblia. Aí elas me falaram assim, porque eu não conseguia mais dormir. Eu não conseguia, estava inquieta. O Espírito Santo estava me chamando, né? E aí a irmã falou, tá tudo bem com você? Eu falei, irmã, eu preciso estudar a Bíblia, irmã. Aí ela falou, não, tinha calma. O ano que vem, no começo, o primeiro semestre do ano, o padre vai dar um estudo bíblico lá na paróquia e você pode ir lá. Isso, ótimo, pronto. Sabe quando você respira? Né? Comecei a dormir de novo. Aí começou o ano, eu fui a primeira a me matricular. Lá fui eu. O padre abriu a Bíblia, sabe aonde? Êxodo 20. Começou a ler o quê? Os 10 mandamentos. Esse padre foi orientado, guiado por Deus, pelo Espírito Santo. Abriu para mim, para dar a resposta que eu precisava. Deus me trazendo as respostas. Quando abriu o Êxodo 20, leu os 10 mandamentos, falou no sábado, eu falei, sábado? Eu pensei que minha mãe... Nunca na minha vida alguém me falou em guardar sábado. Nunca. Nunca nem tinha escutado a palavra sábado como dia da adoração. Aí eu levantei a mãozinha assim, eu era uma criança de 14 anos, eu não sabia nem falar, eu nasci na roça. Meu pai não deixava nem assistir televisão. Eu levantei a mão assim e falei, padre, foi bem nessa forma que eu elaborei a minha pergunta. Eu não entendi direito. O senhor falou do sábado e agora o senhor está falando do domingo. Foi bem assim que eu perguntei. Aí ele falou, minha filha, sossega, que acalma. É porque depois de ler Êxodo 20, ele abriu Mateus, começou a falar da morte e ressurreição de Jesus, né? Ele falou, não, minha filha, que acalma. Depois que Jesus ressuscitou, nós começamos a guardar domingo, porque agora nós temos que guardar domingo. É o dia da ressurreição do nosso Deus, do nosso Salvador. Tá bom. Eu fui para casa, para mim estava tudo ok, mas quem me enxergava, quem me via ao redor, via que alguma coisa diferente aconteceu comigo. E aquilo que aconteceu comigo, de diferente que eu não via, que a gente também não percebe, estava incomodando demais as irmãs. E as irmãs me mandaram embora. Aí, elas me mandaram embora de malicuia, para você ter uma ideia da raiva que elas tinham de mim, quando a gente estava saindo, que uma irmã foi me levar para casa, que era longe. Ela botou todas as minhas coisas dentro de um Fusca na época, caiu um lápis de cor meu no chão. Ela parou o Fusca, brecou com raiva, pegou o lápis e me levou. Então, quando eu fui conversar com um amigo meu, que na época ainda era seminarista, ele falou assim, você é uma ameaça para a congregação. Eles ligaram inclusive para Roma para falar com a madre sobre você. E eu não entendia nada, não sabia nada que estava acontecendo, porque eu nem nunca tinha escutado, eu nem sabia que existia Adventista o 7º dia. Amigo, não fique deixando que um homem te guie. O que você precisa está aqui. O caráter de Deus é amor. E você só pode duvidar disso se você tem uma amnésia, tá? Se você perdeu a sua consciência, porque é só você lembrar do que Deus fez de você no passado. Esse é o seu Deus. Ele nunca vai te deixar. E olha, quando chegar a hora de sair, ele vai te dizer, ele falou para mim. Eu já sonhei com a hora em que eu iria para o interior. Eu já sonhei com essa hora, tá? Então, quando chegar a hora, Deus vai dizer para você também. E outra coisa, de que adianta nós sairmos todas as cidades grandes e irmos para as pequenas? Quem vai pregar o evangelho na cidade grande?
que agora nós temos que pregar o evangelho a todo tribo, língua, povo e nação. Só que, amigo, acorda. Amiga, acorda. Não é assim, fulano aí de repente pode estudar a Bíblia. Aí você passa uma semana, passa 2, passa um ano, você nem convidou ele para ir para a igreja. Você não levou um pãozinho, não levou um folheto, você não convidou ele para nada. Também ele fez isso, que se vire com Deus. Quem é você para julgar? Sabe por que Jesus não voltou ainda? Porque nós não estamos pregando o evangelho. Nós estamos tão preocupados em falar sobre o caráter de Deus, que não tem nada a ver com nós, que isso não é coisa nossa, que nós não estamos pregando o evangelho. Que nós estamos sendo usados pelo diabo para pregar. É o diabo que questiona o caráter de Deus. É o diabo quem questiona quem é Deus, o que ele faz e que diz que ele é injusto. Você é um servo de quem? Servo de Deus ou do diabo? Eu sei que eu peguei pesado. Mas nós estamos no momento presente de pegar pesado. Tá? Então, o que eu quero deixar aqui para você é o seguinte, amigo e amiga. Você só vai entrar em algumas loucuras que estão acontecendo por aí se você esquecer do quem é o seu Deus e o que ele fez na sua vida. Tá? De repente você era uma pessoa ali que estava nas baladas, estava, sei lá, né? Não vou nem arriscar falar muita coisa aqui. E hoje está cantando na igreja. Hoje é um ancião, já prega na igreja, é um diácono, né? Ou mesmo se não é, mas é uma pessoa que vai à igreja, um adorador a Deus, que senta no banco para adorar e não vê os vestidos das irmãs. Você é um verdadeiro adorador. Quando põe na mesa, põe o alimento que Deus pediu. Você é um verdadeiro adorador. Que quando se veste com modéstia, um verdadeiro adorador. Tá? Que quando fala as palavras, são as palavras de Cristo. Amorosas, afáveis. Você é um verdadeiro adorador. Que quando você escolhe um filme para assistir, você escolhe um filme que vai te exaltar. Tá? Porque o seu caráter vai se formar, vou te dar uma dica, ó, seu caráter vai se formar com as 5 relações mais próximas que você tem. Então, que tipo de pessoa você está vendo? Que tipo de filme você está vendo? O que você está ouvindo? O que você está comendo também, né? Então, assim, as 5 pessoas mais próximas suas, como é que eu vou explicar? Não sou muito boa nessas palavras aqui, mas elas que vão te ajudar a formar o seu caráter. As 5 coisas que você mais vê. O que você está lendo? É isso que vai formar seu caráter, tá? Então, cuidado. O que você está botando para dentro? Você é daquele que quando lá fala assim, comer demais faz mal. Mas eu tenho fome. Que fome é essa? Você é um leão? Que tem que ser prato gigante, sim? 2, 3? Ninguém precisa disso. Ninguém. Nem o meu cachorro aqui em casa come assim. Que se ele comer além daquele potinho dele, ele passa mal. O verdadeiro adorador, ele não só deixa de comer carne. Ele faz exercício, a casa dele é limpa, é ventilada, ele toma sol, ele ora, ele ajuda o próximo, ele prega o evangelho e ele não questiona Deus. Ele é um servo. Esse é o verdadeiro adorador. Você é um verdadeiro adorador. Eu não sou santa. Tem muita coisa aí que eu preciso mudar e peço a Deus e sei que quando Jesus voltar, esse caráter vai ser transformado. E assim vai ser com todos nós. Vamos continuar pecando até Jesus voltar. Não tem jeito. Porque não tem como arrancar a natureza pecaminosa de nós, não, gente. Não vai ter nenhum santo quando Jesus voltar. Vai ser santo em forma como você estudou lá na Bíblia, né? Quando você aceita Deus, olha que legal. Você aceita o chamado de Deus. Você diz, Senhor, eu sou pecadora, eu preciso do Senhor. Eu me converto, eu mudo minha vida, eu me batizo, me converto e Deus me chama de santa. Porque agora é parte dos filhos de Deus. Bom, você é um verdadeiro adorador, que você possa ser um verdadeiro adorador de espírito e verdade, inclusive aquele que devolve o que é de Deus para Deus e faz uma oferta de gratidão com a sua vida e com aquilo que você tem. Beijo para todos vocês.